Olá, amados, graça e paz. Uma alegria estarmos juntos novamente, compartilhando a palavra de Deus, o nosso penúltimo sábado do ano de 2021. E eu pedi licença para a Karina, eu tinha avisado que a Karina ministraria os 3 últimos sábados aí de 2021, né? Agora em dezembro, que nós temos as ministrações até hoje, dia 18. E aí eu pedi licença para ela e sem problema algum estamos aí compartilhando a palavra de Deus. Eu queria trazer uma mensagem, uma última mensagem aí para esse ano e queria compartilhar com você também alguns recados, mas os recados nós deixamos para o final do vídeo, né, para o final da ministração, aí alguns recados a respeito do ano que vem, de 2022, algumas novidades que temos aí para o Ministério Vida. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje é uma palavra que há algum tempo já, né, o Senhor tem ministrado muito meu coração, que é o quanto a igreja precisa aprender a ouvir o Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito Santo, o quanto nós precisamos disso, amados. Sabe, muitas vezes nós vemos aí um cristianismo que as pessoas vivem, eu não sei exatamente nem como explicar, e eu já vivi assim, né? Eu já vivi por muito tempo assim, dizendo, tá, eu creio em Jesus, eu creio na obra completa de Jesus, mas eu me relacionava com a Bíblia de uma maneira que não era uma maneira saudável, né? Eu lembro que desde que eu me converti, assim, logo que eu me converti, eu já fui chamada para ministrar a palavra, né? Deus derramou esse dom sobre a minha vida e muito cedo na minha caminhada cristã eu já estava exercendo o cargo de liderança. E assim, quantas e quantas vezes eu parava e pensava, nossa, eu vou ministrar o culto, o que será que eu vou falar? Que eu preciso ler alguma coisa para ministrar a palavra. E quantas vezes eu vejo muitos e muitos amados vivendo assim, parece que se relaciona com a palavra porque tem que fazer alguma coisa, ou porque tem que ministrar, ou porque faz parte de algum ministério da igreja e precisa ter uma palavra no dia tal, no momento tal. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A Bíblia não é simplesmente um livro que nós abrimos para ler e o que Deus tem para falar para mim hoje? Sabe, como se fosse aquele tarô gospel, né? Tristíssimo, mas é verdade. Muita gente, eu já fui assim, o que será que Deus tem para falar comigo hoje? Aí pegava minha Bíblia, abria, vamos ver o que tem. O que Deus tem para falar comigo hoje? Aqui. Vamos ver o que é. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon. Ai, meu Deus, o que Deus quer falar comigo aqui? Sabe, amado, sem compreender o que está sendo escrito, sem compreender o contexto, abrir ali a Bíblia assim mesmo, como muitas vezes eu fazia antes, eu sei que infelizmente ainda tem muita gente que faz. Caiu ali num versículo de Amós. Mas eu sei o que estava acontecendo nesse período, eu sei em que período que o profeta Amós viveu e o que ele estava profetizando a respeito do que ele estava falando, ou simplesmente eu abro ali a Bíblia e pronto, acabou. Sabe, amados, o Senhor quer nos ensinar a sermos guiados pelo Espírito. O Senhor quer nos ensinar a sermos ensinados pelo Espírito. Afinal, Jesus disse que ele enviaria um conselheiro. E esse conselheiro estaria conosco todos os dias. Esse conselheiro nos ensinaria todas as coisas. E o Senhor quer nos ensinar, amados. Sabe, nós precisamos amadurecer como igreja. Precisamos sair dessa vida de meninice, de criancice, que nós só recebemos as coisas prontas dos outros ou enxergamos a Bíblia como esse tarô gospel, que a gente abre o que Deus tem para falar comigo hoje. Sabe, amados, eu sei que Deus muitas vezes fala mesmo conosco. Glória a Deus pelas misericórdias do Senhor, porque Ele fala assim. Mas não é isso, no início da nossa caminhada cristã,
é compreensível nós agirmos assim. Mas depois de um período, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, precisamos aprender a sermos ensinados por Deus. Isso Deus tem ministrado muito no meu coração, que a igreja precisa aprender a ser guiada pelo Espírito. Sabe, amados, nós procuramos o conselho de muitas pessoas para fazermos as coisas, para tomarmos decisões. Eu não estou falando que nós não podemos pedir conselho, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós valorizamos muito mais o conselho das pessoas do que o conselho e a orientação de Deus. Sabe, amados, Deus quer nos instruir e nos guiar em todas as coisas da nossa vida. Nas coisas mais simples, as coisas mais difíceis, né? Nós consideramos difíceis porque não há nada impossível para Deus. Mas das coisas mais simples até as coisas mais complexas, Deus quer nos instruir, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos guiar, nos aconselhar. E nós precisamos aprender a viver essa caminhada cristã. Muitas vezes nós vivemos o cristianismo como se o cristianismo fosse uma lista de regras exteriores. O cristianismo não é assim. Sabe, quando nós meditamos na carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus é uma carta extraordinária. Nós teremos aí no final do mês de dezembro, para quem está acompanhando os 120 dias, se eu não me engano é no dia 27 de dezembro, agora, nós iniciaremos a leitura, o estudo da carta aos Hebreus. E é uma carta extraordinária, porque ela explica muito bem a situação da antiga aliança com a nova aliança, explica muito bem o propósito da antiga aliança, como os homens viviam na antiga aliança e como Deus estabeleceu Jesus Cristo como mediador dessa nova aliança que é superior, que é perfeita, que é poderosa. E nós estamos debaixo dessa nova aliança e precisamos aprender a viver nessa aliança. Então é interessante porque nós vemos que na antiga aliança, quando lemos as escrituras aos Hebreus, vai dizer assim, aquilo lá era sombra do que haveria de vir, era cheia de prescrições relacionadas à comida, à bebida, à purificação com água, mas agora veio Cristo Jesus e Ele efetuou, Ele estabeleceu por meio da sua obra uma nova aliança que é superior àquela. Ou seja, a nova aliança não é simplesmente prescrição de regras exteriores, mas é uma vida íntima de relacionamento com Deus. Por quê? Porque na nova aliança, Deus, por meio de Cristo Jesus, da obra realizada por Cristo Jesus, deu uma nova vida para todo aquele que crê, e essa nova vida foi unida à vida de Cristo, e aí nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e precisamos aprender a viver sendo conduzidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Veja o que Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Quando ele estava falando com os discípulos, antes da sua morte, ele estava ali falando que ele enviaria, o Pai enviaria um outro conselheiro. E olha o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo, eu quero ler com você. É o Evangelho de João, capítulo 14, eu vou ler os versículos 15 ao 17 e os versículos 25 e 26. Olha que interessante. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E aí os versículos 25 e 26. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Mas olha que interessante, o Senhor Jesus dizendo, olha, o Pai enviará um outro conselheiro, ele estará com vocês, estará em vocês todos os dias da sua vida,
e Ele ensinará vocês a respeito de todas as coisas. Sabe, amados, nós precisamos ter mais consciência do Espírito Santo, consciência de que nós estamos em Cristo, fomos unidos a Cristo por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós e nós precisamos aprender a ser conduzidos pelo Espírito Santo. O cristianismo é relacionamento com Deus, é uma vida de intimidade com Deus. O cristianismo não é simplesmente uma religião com regras a serem cumpridas. Muitas vezes os cristãos vivem como se o cristianismo fosse isso, uma religião que tem regras e nós precisamos obedecer às regras. Não, amados, o cristianismo é muito mais do que isso. Não significa que nós não obedecemos, significa que nós temos um íntimo e profundo relacionamento com Deus e obedecemos por meio desse relacionamento. A nossa obediência é uma obediência que vem da fé em Cristo Jesus. E essa fé não é simplesmente fé na obra que Cristo realizou para a salvação. A nossa trajetória cristã começa com a nossa fé na obra que Cristo Jesus realizou para a nossa salvação. Quando nós cremos, nós nascemos de novo e iniciamos uma jornada, uma caminhada. E essa caminhada, o Espírito Santo quer nos ajudar, quer nos guiar, quer nos conduzir. Nós precisamos aprender a viver assim, amados. Nós fomos ensinados, muitas vezes, a viver simplesmente obedecendo regras exteriores. Não faça isso, não faça aquilo, não vista isso, não vista aquilo. Mas o coração tá lá, continua perdido, corrompido, o coração continua lá, a mente, sabe? Uma vida assim que não vem de dentro para fora. O cristianismo é uma vida que vem do nosso interior, por isso que Jesus disse, fluirão do seu interior rios de água viva. Porque a vida do cristão flui de dentro para fora. Nós manifestamos a vida que nós recebemos em Cristo. Não simplesmente obedecemos uma lista de regras que nos foi colocada e pronto, acabou. Não, o cristianismo não é isso. Nós precisamos compreender que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Nós fomos unidos ao Senhor no Espírito. Olha lá em 1 Coríntios 6,17, fala, aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. Nós somos um único Espírito com o Senhor. Precisamos o quê? Viver essa unidade. Precisamos viver essa união que o Senhor estabeleceu. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos conduza, nos ensine. Como que nós fazemos isso? E agora eu quero falar com você algumas coisas práticas que nós precisamos compreender da vida do relacionamento com Deus. Não tem como eu me relacionar com Deus, primeira coisa, não tem como eu me relacionar com Deus sem me relacionar com a sua palavra. Por quê? Porque Cristo e a palavra são um. Ele é o verbo que se fez carne. Quando nós cremos em Deus, se nós de fato cremos em Deus e cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque tem muitos que se dizem cristãos, mas não creem na Bíblia. Então não tem como ser cristão. Porque a palavra fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução na justiça. Então, primeira coisa para o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus e a gente precisa precisamos nos relacionar com a palavra. Não como um tarô gospel, como eu falei antes, mas como a palavra de Deus. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela inicia, é interessante que se nós lermos toda a Bíblia, né? Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Se nós lermos toda a Bíblia, nós veremos que ela tem um início, lá em Gênesis, tem um fim, lá em Apocalipse, e tem toda uma história entre o princípio e o fim, entre o que Deus estabeleceu. Jesus Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. E aí, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos compreender, porque Deus, ele é muito... Deus é um professor, né? É um grande mestre. Ele é muito didático. Então, Deus nos ensina, por meio da sua palavra, todas as coisas.
E aí nós podemos compreender estudando a Bíblia com discernimento. Por isso que eu sempre falo, quando você vai estudar a Bíblia, não estude apenas versículos isolados, não leia só versículos isolados. Amados, o mundo de heresia que nós temos aí hoje é porque as pessoas pegam versículos isolados e criam doutrinas pautadas num único versículo, 1 ou 2 versículos. Não pegam toda a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia explica a Bíblia. Eu não posso pegar um versículo e fazer uma doutrina com um versículo. Eu preciso ler toda a Escritura. E preciso o quê? Crer que o Espírito Santo habita em mim e esse Espírito me conduz, me ensina, me guia. Olha o que nós lemos ali. O Senhor mesmo disse que enviaria um conselheiro e esse conselheiro faria o quê? Nos ensinaria. Amados, Deus é tão poderoso que Ele nos deixou a sua palavra escrita e depositou o seu Espírito em nós. Nós temos tudo o que precisamos para nos relacionarmos profundamente com o Senhor. Temos o seu Espírito em nós. Nós fomos unidos ao Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. E temos a sua palavra escrita, porque muitas vezes a nossa mente natural, ela não compreende as coisas do Espírito. Nós compreendemos tudo pelo Espírito. Então nós temos a palavra de Deus escrita, para quê? Para nos ajudar a renovar a nossa mente. Nós precisamos deixar que o Senhor conduza a nossa vida, os nossos pensamentos. Então, primeira parte do nosso relacionamento com Deus. Não tem como ter relacionamento com Deus sem relacionamento com a sua palavra. Segundo, nós precisamos compreender que o Espírito Santo, que eu já falei, habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, ele fala conosco, ele não é mudo. Não é mesmo? O Espírito Santo não é mudo. Ele fala conosco. Se ele habita dentro de nós, como que ele fala conosco, amados? O Senhor tem uma voz. E nós precisamos aprender a discernir essa voz. Às vezes não é uma voz totalmente audível, né? Como se tivesse uma pessoa aqui falando, explicando todas as coisas. Mas existe sim uma voz interior, que é a voz do Espírito Santo de Deus, porque ele não habita em nós. Se ele habita em nós, se ele não é mudo, ele quer se comunicar conosco. E nós precisamos aprender a discernir, a ouvir essa voz. Precisamos, o Senhor habita aqui, o Senhor está aqui, o Senhor quer se comunicar comigo. Agora, se eu nem creio nisso, se eu não creio que Deus fala comigo, como é que eu vou ouvir a voz do Senhor? Não tem como, né? Então, a segunda coisa eu me relaciono com a palavra me revela quem é Cristo Jesus. A palavra me revela a vontade de Deus, a palavra me revela a forma como Deus pensa. E aí eu vou compreendendo quem Deus é, como Deus age, como Deus pensa. Aí quando eu ouço aquela voz que muitas vezes, né, na maioria das vezes é como se fosse um sussurro falando, uma direção que a gente tem aqui dentro, que não tem nem como explicar. É o Senhor que está falando comigo? Sim, é o Senhor. O Senhor fala conosco. E aí nós temos como ter certeza se é Deus ou não, exatamente pela palavra. Por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus, porque Deus nunca fala nada conosco que seja contrário à sua palavra. Então tem muita gente aí falando, eu vi Deus me falou isso, me falou aquilo, coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão. Tudo que Deus nos guia está pautado na sua verdade, na sua palavra. Então já é uma coisa que nós temos aí a nosso favor, a palavra de Deus escrita como crivo. Eu estou entendendo da parte de Deus algo. Será que isso está de acordo com a palavra de Deus ou não? Está ou não está de acordo com a palavra de Deus? Nós precisamos compreender. Muitas e muitas vezes, quando eu quero saber se Deus é o Senhor mesmo que está me direcionando a fazer isso ou não, eu começo a colocar algumas coisas, algumas verdades. Vamos ver se isso está de acordo com a verdade. Então, digamos que é para tomar uma decisão. E eu estou em dúvida, eu não sei se eu falo sim ou falo não. Um exemplo, né?
Preciso tomar uma decisão, não sei se eu vou em frente ou não. Será que é Deus que está me direcionando a fazer ou não é Deus? A primeira coisa, eu quero dizer sim porque eu compreendo que é Deus falando comigo, ou eu quero dizer sim porque isso vai trazer um benefício próprio para mim. Aí eu começo a fazer minha autoanálise. É porque isso pode trazer um benefício próprio. Opa, isso é carnalidade, é ganância. Então não sei se é Deus não, pode ser eu mesma, o diabo soprando. Ou então, eu vou dizer não. Por que eu vou dizer não? Porque eu entendo que o não é Deus que está me direcionando a dizer não, a não fazer isso. Ou eu vou dizer não, ou não vou fazer isso porque eu estou com medo. Muitas vezes isso acontece. Medo não provém de Deus. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então eu não posso tomar decisões pautadas no medo. Então quando eu penso, puxa, eu acho que é Deus, mas eu tô com medo. Então eu vou fazer mesmo assim. Por quê? Porque Deus não age por meio do medo. Isso foi o que aconteceu. Eu sempre dou esse exemplo porque é o que aconteceu comigo, né? Quando eu fui sair da minha profissão, que Deus estava me direcionando, sai da sua profissão, dedica-se apenas à pregação da palavra e eu mesmo vou suprir, eu mesmo vou prover todas as coisas para você. Eu tinha certeza que era Deus, mas eu tinha medo. Aí eu falei, pera lá, Deus não age por meio do medo. Então eu vou fazer mesmo com medo, mesmo sentindo medo. Por quê? Porque Deus não age por meio do medo. O medo não está aqui na palavra de Deus me dando isso. Deus pode colocar um medo em mim e dizer não faça isso, Catiane, você vai ficar sem provisão e me enchendo de medo. Não, Deus não age assim. Então, eu fiz mesmo com medo. Glória a Deus por isso, né? Estamos aí, sendo Deus mesmo tem provido todas as coisas. Entendi o quê? Deus não age por meio do medo. Então é uma das coisas que eu sempre analiso. Eu não vou em frente nisso porque não entendo ser da parte de Deus ou porque eu tenho medo. Se é só o medo, se eu analiso ali, vejo, é só o medo. Tenho quase certeza, assim, né? Aquela que a gente fica assim, não, é Deus, mas tem um medo que não me deixa. Opa, Deus não age pautado no medo. Sabe, amados, é aprendendo. Outra coisa, Deus sempre nos dá paz. Ele é a própria paz e ele habita em nós. Então tem um versículo lá de Colossenses que eu gosto muito, que é: a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração. Então alguma coisa afetou a minha paz, mexeu ali, deixou assim, não sei explicar, mas isso afetou a minha paz, não estou em paz para essa decisão. Eu não tomo decisão, não faço aquilo, porque afetou a minha paz. Aí eu preciso entender com relação ao medo, afetou a minha paz porque eu tô com medo, tô deixando o medo me dominar, ou simplesmente afetou a minha paz? Não, não é medo, é só que eu não tenho paz para isso. Não acho que isso vai resultar em algo bom. Então para, espera, porque Deus age muito com a espera, Deus age com a espera, com a paciência, né? Deus não é um Deus impulsivo, precipitado. Muitas vezes, opa, não, afetou a minha paz, essa decisão, não quero. Sabe, mas nós precisamos aprender esse relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com a palavra, conhecemos a Deus, começamos a compreender como Ele pensa. Quando cremos e entendemos que o Espírito Santo habita em nós, ou seja, Ele fala conosco, se Ele habita em nós, Ele fala conosco, Ele quer nos guiar. Aquela direção, aquela voz interior que nos impulsiona a fazer algumas coisas, a tomar algumas decisões. E aí se temos dúvida, será que é Deus ou não é Deus? Colocamos no crivo da palavra, colocamos nessas circunstâncias aí que eu compartilhei com você sobre o medo, sobre a paz. Deus sempre nos dá paz, Deus não age pautado no medo, Deus não age pautado na ganância, no orgulho. Deus não age pautado nas obras da carne. Então nós analisamos pelos frutos do Espírito. Deus age assim, em fidelidade, em amor, em graça, em misericórdia, domínio próprio. Sabe, amados, o Senhor quer nos guiar e o Senhor quer nos ensinar como igreja a sermos guiados e conduzidos pelo Espírito. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque não ouvimos o Espírito Santo,
Quantas e quantas vezes nos precipitamos porque nem sequer perguntamos ao Espírito Santo, é para fazer isso ou não é, Senhor? Sabe, amados, é no dia a dia, é nas coisas do dia a dia. Essa semana nós tivemos uma experiência aqui, a gente deu risada, eu e a Karina, porque a gente aprende e tira aprendizado de todas as coisas. Ela viu uma receita na internet de um prato lá, e ela falou, eu vou fazer esse prato aqui, vê o que você acha, pra gente almoçar. Ela olhou, viu e fez. E eu concordei, eu falei, isso, faz, vamos comer isso. Só um detalhe, nós não somos muito cozinheiras não, tá? Não me envergonhe de falar isso. Deus nos deu outros dons. Digamos que a gente cozinha o básico, né? A gente cozinha para comer ali o básico, tranquilo. Mas não somos, né, aquelas cozinheiras que fazem várias coisas, não. E aí, ela viu um prato diferente, achou fácil de fazer. Eu vou fazer. Beleza, pode fazer. Eu concordei com ela, ela fez. Aparentemente, maravilhoso. Mas ia muitos ingredientes com muita coisa gordurosa, assim, né? E há bastante tempo a gente não tem comido muita coisa com muita gordura, muito açúcar. E aí, nós comemos, assim, a primeira garfada, tá maravilhoso. Na segunda, já não tava tão bom assim. Na terceira, nossa, que gosto de gordura, parece que eu tô comendo óleo. O que é isso? Aí a gente parou, deu risada, porque a gente tira o aprendizado e a gente ri, né? Porque não dá pra ficar, não dá pra deixar essas coisas nos estressar. E eu falei pra ela assim, olha, a gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo em todas as coisas, até na hora de comer, na hora de fazer uma receita. Se nós perguntássemos, Senhor, o Senhor quer que a gente faça essa receita? Com certeza ele teria dito não. Vai ser ruim para vocês. Não façam. O que aconteceu? A gente não conseguiu comer mais. O prato foi quase inteiro jogado fora, porque ficou muito gorduroso. A gente não conseguiu comer. Tá, um exemplo bobo, tolo, que talvez você pense, Catiane, mas o Senhor quer nos ensinar, amados, a sermos guiados, conduzidos por Ele em todas as coisas. Em tudo. Senhor, você quer que eu coma isso? Você quer que eu cozinhe isso? Que eu faça isso? Sabe, amados, em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. O Senhor deseja nos conduzir em todas as coisas. E quando somos conduzidos pelo Senhor, amados, aquilo traz paz, traz satisfação. Muitas vezes as circunstâncias ao redor são desafiadoras. Muitas vezes nós ouvimos do Espírito, dizemos sim para algo que o Senhor está nos impulsionando e ao redor parece que vira um turbilhão de coisas, um furacão passando, mas aqui dentro nós temos paz. Não, eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu sei que eu estou sendo guiada pelo Espírito. Sabe, tem uma palavra lá em Gálatas que diz que se nós somos guiados pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. É isso que o Senhor quer nos ensinar, amados. Sermos conduzidos pelo Espírito. Por quê? Porque se formos conduzidos pelo Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Não viveremos para nós mesmos. Viveremos para a glória de Deus. A nossa vida manifestará a vida de Deus que foi depositada em nós. Então eu quis trazer essa palavra como uma última palavra aí de 2021 dos vídeos aqui de sábado, né? Porque continuamos com os nossos 120 dias, os devocionais em áudio, os devocionais escritos, a nossa leitura bíblica. Isso vai até o dia 28 de janeiro de 2022. Mas como último vídeo de 2021 aqui, que nós temos as mensagens ao sábado, eu quis trazer essa palavra para quê? Para que nós possamos iniciar um ano, todo mundo, né, quando começa o ano, um ano diferente, um ano novo, que nós possamos de fato viver algo novo. Mas algo novo no sentido de permitir que o Espírito Santo nos conduza. Permitir sermos ensinados pelo Senhor, porque muitas vezes nós não permitimos que o Senhor nos ensine. Sabe, mas precisamos deixar o Senhor nos ensinar. Assim como eu dei no exemplo ali, que talvez pareça tolo, mas eu tiro o ensinamento no meu dia a dia em todas as coisas. Quando eu dei a terceira garfada naquele prato,
Foi claro, nítido, o Espírito Santo ministrando meu coração, falando ali comigo. Filha, por que você não me perguntou se realmente era para fazer esse prato? Se realmente era para fazer essa receita? Sabe, Deus quer nos conduzir, amados. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso mestre. O Espírito Santo deseja nos conduzir, nos instruir em todas as coisas. Essa é a vida do Evangelho. Essa é a vida debaixo da graça de Deus, do favor de Deus. Que é o favor de Deus? Que Jesus Cristo se fez pecado em nosso lugar, trouxe perdão, justificação para nós, nos deu uma nova vida e agora nos deu a possibilidade de vivermos por meio dele, por meio do seu Espírito. E se nós vivermos por meio do Espírito, de modo nenhum nós satisfaremos os desejos da carne, pelo contrário, viveremos em cada detalhe das nossas vidas para a glória de Deus. E quando vivemos a vontade de Deus, vivemos alegres, em satisfação, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Antes de perguntar para alguém o que fazer, ou antes de se preocupar, respira, pergunta para o Senhor. Começa a estudar a palavra de Deus, a se dedicar nas escrituras, na leitura e no estudo da palavra de Deus. Eu sempre incentivo as pessoas a começarem pelo Novo Testamento, depois ir para o Antigo Testamento. Por quê? Quando nós lemos o Novo Testamento, estamos debaixo da Nova Aliança, é a Nova Aliança completamente explicada. E aí nós podemos compreender o que é essa vida no Espírito. Depois que nós entendermos isso, aí nós vamos estudar o Antigo Testamento e compreenderemos Jesus no Antigo Testamento. Compreenderemos as profecias, compreenderemos a lei de Moisés, qual foi o objetivo, o porquê dela. Sabe, amados? Então, se relaciona com a palavra de Deus. Deixa o Senhor te instruir. Encorajo você, mantenha um íntimo relacionamento com a palavra, não como, eu já falei no começo, um tarô gospel, né? Você lê, abre um versículo e pronto. Não, leia. Por isso que nós estamos aí nesses 120 dias, que nós intitulamos 120 dias para mudar sua vida, é um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Por que a gente escolheu essas escrituras? Porque são nas cartas que nós temos o Evangelho revelado, a vida da nova aliança revelada, explicada. Nós podemos compreender as coisas com muito mais clareza. Por exemplo, se você estudar a carta aos Hebreus, a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas e depois for ler a lei de Moisés, você vai entender muito melhor a lei de Moisés e vai entender muito bem o propósito de Deus ter dado a lei. Leia, medite, estude as escrituras do Novo Testamento, depois estude as do Antigo Testamento. E aí você verá o quanto a Bíblia se torna viva, o quanto parece que de fato ela fala conosco quando a gente estuda. Uau, agora sim eu entendo isso, agora eu compreendo isso, agora eu consigo entender o poder de Deus, o poder da palavra de Deus. E quando nós vamos nos relacionando assim, nós vamos recebendo do Senhor a capacidade, amados, a capacitação para ouvirmos, discernirmos quando é o Espírito Santo nos direcionando, nos guiando, ou opa, essa não é a voz de Deus para mim não quero ouvir isso aqui não. Sabe, amados, vamos recebendo de Deus essa capacitação que vem do Espírito Santo que habita em nós. Então eu quis trazer essa palavra para você, para que nesse ano de 2022, faltam uns dias aí para iniciar, mas já estamos nos encaminhando para o final do ano, que nós possamos começar um ano de uma maneira diferente, deixando o Espírito Santo nos guiar, nos conduzir, tendo um relacionamento com a palavra, compreendendo e crendo que o Espírito Santo habita em nós e Ele deseja nos guiar, compreendendo que não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com a palavra, porque Cristo e a palavra são um, afinal Ele é o Verbo que se fez carne. E se nós cremos em Deus, precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que toda a Bíblia, toda a Escritura foi inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução. Então eu encorajo você a viver de maneira diferente do que você tem vivido. E se você já vive essa vida de relacionamento com a palavra, já tem entendido o ser guiado pelo Espírito,
continue, persevere, deixa Deus te conduzir cada vez mais, deixa a sua fé ser aperfeiçoada. Eu encorajo você a não desanimar, a não desistir, mesmo quando as situações contrárias vêm, quando as situações adversas vêm, permaneça, persevere, deixa Deus conduzir a sua vida. Amém? Então, amados, eu queria trazer essa palavra, ficou um pouco longa aí, normalmente sábado eu falo pouco, né? Falo até uns 20 minutos. Mas como não teremos mensagens no sábado que vem, que é o último sábado de 2021, bem no sábado de Natal, então fica como se fossem 2 mensagens num dia só. Aí você recebe a palavra de Deus, as verdades de Deus e deixa Deus ministrar o seu coração. Então, os recados que eu queria dar para 2022, referentes a 2022, é o seguinte. Nós estamos aqui, então, encerrando os vídeos. Não teremos mais vídeos nesse ano. E também não teremos vídeos aos sábados no mês de janeiro. No mês de janeiro, daqui em diante, até o dia 28 de janeiro, nós continuamos com os nossos 120 dias. Então, todos os dias você tem um devocional escrito, um devocional em áudio e a leitura bíblica. Mas não teremos os vídeos aos sábados. Em fevereiro, nós retornamos com os vídeos aos sábados, ok? No mês de fevereiro, nós não teremos os devocionais em áudio durante a semana. Nós temos devocionais em áudio, nós não teremos, tá bom? Terminam os 120 dias e daí em fevereiro, termina os 120 dias no dia 28 de janeiro. Daí em fevereiro nós teremos devocionais escritos de segunda a sexta-feira, um alimento aí para você ler, meditar nas escrituras. E no sábado nós teremos mensagens comigo aos sábados durante o mês de fevereiro. Não teremos os minutos de vida, que são os devocionais em áudio. Em março, nós retornamos com os minutos de vida, são os devocionais em áudio, de segunda a sexta-feira, e o devocional em vídeo, que são as mensagens de sábado, todo sábado daí, tá bom? Então, fica assim, até 28 de janeiro, os 120 dias. No mês de fevereiro teremos os devocionais escritos de segunda a sexta e os devocionais, as mensagens de sábado em vídeo. E em março voltamos com os devocionais em áudio. Daí em abril, amados, nós iniciaremos o nosso estudo bíblico. Nós teremos um estudo de Gênesis a Apocalipse. Não vou chamar de panorama bíblico, porque não é só um panorama bíblico. Nós veremos alguns assuntos bem importantes a respeito da palavra de Deus, como salvação, justificação, eleição. Veremos um pouco sobre escatologia, mas nós vamos falar sobre todos os livros da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós iniciaremos em abril, na primeira terça-feira de abril. E aí nós teremos aula todas as terças-feiras, às 19h30, no nosso canal do YouTube. Teremos a parte escrita, como você já está acostumado, você entra no nosso site, que está aparecendo aí para você, e você faz o download do material escrito. E na terça-feira, às 19h30, a aula. A partir de abril, da primeira terça-feira de abril, nós teremos aula todas as terças-feiras, às 19h30, até o final do ano. Até o mês de novembro de 2022, tá bom? É um estudo bem interessante, bem legal, para nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus e encorajar você a manter um íntimo e profundo relacionamento com a palavra de Deus. Então, a minha oração é que você cresça no conhecimento de Cristo, que você seja mesmo guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, porque o Senhor quer nos ensinar a sermos conduzidos por seu Espírito. E eu oro para que isso aconteça em nossas vidas, dia após dia, cada vez mais. E nós possamos viver para a glória de Deus. Então, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Nos encontramos de novo aos sábados em fevereiro do ano que vem.
E continuamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, para quem está acompanhando todos os dias nossos devocionais em áudio comigo. Os devocionais escritos, alguns são comigo, outros com a Karina, mas nós continuamos até o dia 28 de janeiro de 2022, nesse tempo aí de imersão nas cartas do Novo Testamento, um tempo de graça, um tempo de crescermos no conhecimento da verdade, de nos aprofundarmos na palavra de Deus. Então, amados, um grande abraço, um excelente final de ano a todos, um início de ano cheio da presença, da graça, da unção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Um grande abraço, continuamos nos nossos 120 dias.